Bom, pessoal, vamos para a aula de hoje e a aula é sobre critério de divisibilidade. Então, basicamente, você vai bater a cara no número e vai saber se ele é divisível aí por 2, por 3, por 4, enfim, até por 11. E nessa aula a gente vai tratar de números inteiros, tá bom? Então, vamos lá. Se você tem um número e quer saber se ele é divisível por 2, nesse caso, o número vai ser divisível por 2 se ele for par. Ou seja, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então aqui nesse exemplo, 168.746. Ele é um número par, certo? Terminando com o algarismo 6, que está aqui nessa nossa listinha. Logo, esse número aqui ele é divisível por 2. Bom, critério de divisibilidade por 3. A soma dos algarismos do número tem que ser, é divisível por 3. Então vamos lá, ver um exemplo. Nós temos aqui o número 752.112. E de cara a gente quer saber se a gente consegue dividir esse número aqui por 3 e resultar em um resto zero da nossa divisão, sem ter que fazer a divisão de fato, Então, bom, a soma dos algarismos do número tem que ser divisível por 3. Vamos lá. 7 mais 5, 12. Mais 2, 14. 15, 16, 17 e 18. Ou seja, a soma dos algarismos desse número aqui deu 18 e 18 é divisível por 3. Logo, todo esse número aqui também vai ser divisível por 3, nos dando um quociente inteiro e um resto zero na divisão. Por 4, o número formado pelos dois últimos algarismos tem que ser, for divisível por 4. Então vamos lá, nós temos o número 19.612. Os dois últimos algarismos é 12. 12 dá para dividir por 4? Sim, dá. 3 vezes 4 dá 12. Logo, 19.612 também é divisível por 4. Bom, divisão por 5. O último algarismo for 0 ou 5. Se o último algarismo do número for ou 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então a gente tem aqui o número 1.097.635. É divisível por 5? Sim, porque o último algarismo é 5, que está na nossa listinha aqui. Bom, agora aqui a divisão por 6. O número deve ser divisível por 2 e por 3. Se o número for divisível por 2 ou por 3, ele também vai ser por 6. Então vamos lá. Esse número aqui, 18.532. Vamos ver, ele é por 2? Por 2 ele é, porque é um número par, certo? Terminando em 0, 2, 4, 6 ou 8. Logo, por 2 ele é. E por 3 ele é? Bom, por 3 a gente já viu que a soma dos algarismos tem que resultar em um número divisível por 3. Então vamos lá. 1 mais 8, 9, mais 5, 14, mais 3, 17, mais 2, 19. 19 é divisível por 3, resultando em um número inteiro? Não, não é. Logo, se ele não é por... ele é por 2, mas não é por 3. Então, por 6 ele é? Não, ele não é por 6, porque ele não é divisível por 3. Então aqui, ele não vai ser divisível por 6, tá bom? Agora, por 7 é um caso interessante, então vamos lá. Para eu saber se um número qualquer é divisível por 7, eu posso representar esse número como essa expressão aqui, então 10 vezes A mais B. Sendo que um B é um número que está compreendido entre 0 e 10, contendo o número 0, mas não contendo aí o 10, ou seja, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, o 10 não pode. E aí você vai ter que ver se A menos 2B é divisível por 7. Então vamos pegar um exemplo aqui. 833 é divisível por 7? Bom, vamos lá. O primeiro passo, representar o número como 10A mais B. Então, 833 eu posso fazer o quê? Que ele é 10 vezes 83, certo? Mais B. 10 vezes 83, 830. Para dar 833 mais 3, certo? Ou seja, esse daqui vai ser o nosso A e esse vai ser o nosso B. Lembrando que o B tem que estar entre 0 e 10
sem contar o 10. Como é 3 aqui, funcionou. Agora a gente vai fazer isso daqui, A menos 2B. Beleza, A é 83, vamos ver, 83 menos 2 vezes o B, que é 3. 83 menos 6 vai dar 77. Ora, 77 é divisível por 7? Sim, né? Vai dar 11. Ou seja, 833 também é divisível por 7, tá bom? Agora por 8. Bom, vamos lá. Os três últimos algarismos devem ser múltiplo de 8 nesse caso. Vamos entender isso melhor com esse exemplo. Então, bom, eu tenho aqui o número 7.598.160. Ele é divisível por 8? Eu vou olhar para esses últimos três números aqui, que é o quê? O 160. 160 é múltiplo de 8? Sim, por quê? 8 vezes 20 dá o 160. Logo, respeitou a nossa regrinha aqui, então esse número gigante aqui também não, né? Esse número gigante ele vai ser divisível por 8 aí. Bom, por 9. Para ser um número divisível por 9, a soma dos algarismos deve ser divisível por 9. Vamos lá. Temos aí o número 11.250. A soma dos algarismos dele dá 1, 2, 4, 9, enfim, 9, né? 0 continua o próprio número. Então a soma dos algarismos deu 9. 9 é divisível por 9? Sim. Então todo esse número aqui também vai ser divisível por 9. Por 10 agora. O último algarismo deve ser 0, aqui no caso. Bom, esse exemplo, 1756, o último algarismo é 6, não é 0. Então esse número não é divisível por 10. E aqui, ser divisível, eu estou querendo dizer que vai dar um quociente inteiro, dando um resto 0. Aqui não vai acontecer isso, então não é divisível por 10. Por 11 também foge um pouco das regras, assim como o 7, e isso torna um item mais interessante. Vamos lá. Eu vou chamar de I aqui a soma dos algarismos da ordem ímpar, e de P a soma dos algarismos da ordem par. O número vai ser divisível por 11 caso o meu I menos P for divisível aqui por 11. Vamos pegar um exemplo então. Ora, eu tenho que descobrir quem que é I e quem que é P para fazer I menos P, tá bom? Então, o I nesse caso, quem vai ser? Ele vai ser a soma dos algarismos da ordem ímpar. Nesse número aqui, que número que é esse? 1.791.349. Esse é o primeiro algarismo, ordem ímpar, certo? 1 é ímpar. Esse é o segundo algarismo, 2 é par, 3 é ímpar, o 5 é ímpar e o sétimo algarismo meu aqui do número é ímpar. Bom, a posição 1, 3, 5 e 7, tudo número ímpar. Eu vou somar esses algarismos. Bom, 1 mais 9, 10, mais 3, 13, mais 9, 22. Então o meu I resultou em 22. O meu P aqui vai ser o quê? A ordem par, ou seja, a minha posição 2, porque 2 é par, posição 4, 4 é par, e a posição 6, porque 6 é par. Vamos lá, 7 mais 0, 7, mais 4, 11, certo? Então o meu P é igual a 11. E o meu aqui, I menos P, é igual a quem? 22 menos 11, que resultou em 11. Ou seja, I menos P tem que ser divisível por 11. I menos P é 11. 11 é divisível por 11? Sim, de fato é. Ou seja, esse número aqui, 1.791.349, também é divisível por 11, certo? Por quê? Porque o meu I menos P é divisível por 11, o que, na nossa regrinha aqui que a gente viu, resulta num número divisível por 11. Bom, eu podia continuar isso, mas vamos pegar como exemplo. Se eu quiser saber se o número é divisível por 12 agora. Ó, a gente viu que, por exemplo, por 6, o número tem que ser divisível por 2 e 3, certo?
Então, por 12, se o número for divisível por 3 e 4, né, porque 3 vezes 4 é 12, ele também vai ser divisível aí por 12. E assim por diante. A gente poderia colocar infinitas regrinhas. Mas a gente parou aqui no 11 porque as próximas começam aí a se repetir. E também porque essas aqui são as regrinhas mais clássicas aí dos critérios de divisibilidade. Bom, vamos ver como esse assunto aí pode ser cobrado no seu vestibular. Bom, a nossa primeira questão ela diz assim: considere um número de 9 algarismos no qual o algarismo das unidades é A e todos os demais são iguais a 2, ou seja, e aí tem a nossa representação aqui. E ele pergunta, o valor de a fim de que esse número seja divisível por 6 é... Bom, pessoal, esse primeiro exercício ele está falando para a gente que nós temos um número de 9 algarismos, sendo que os 8 primeiros são 2 e o último algarismo é A. E ele está perguntando quais os algarismos possíveis para entrar aqui no lugar de A, de modo que o número resultante seja divisível por 6. Bom, é claro que a gente pode fazer isso daqui na mão, mas, bom, é um número um tanto quanto grande para ficar testando, a gente vai perder muito tempo. Então, se a gente souber os nossos critérios de divisibilidade, isso já vai ajudar bastante. Vamos lá, primeiro, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser o quê? Conforme a gente viu aí na aula de teoria. Ele tem que ser divisível por 2 e também divisível por 3, certo? Ele vai ser divisível por 2 se ele for par, ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E ele é divisível por 3 se a soma dos algarismos forem também divisíveis por 3. Vamos entender isso melhor. Bom, aqui no lugar de A, a gente pode ter o algarismo, né, de 0 até 9, né? Então vamos pensar em todos eles e ver se a gente atende essa regrinha aqui. Se o meu último algarismo aqui for 0, ele vai ser divisível por 2? Sim, ou seja, o 2 aqui ele respeitou. E por 3? Bom, a gente tem que ver se a soma vai resultar em um número divisível por 3. Então vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então a soma desses algarismos aqui deu 16. 16 mais 0 dá 16. 16 é divisível por 3? Não. Então por 3 falhou, logo o 0 não é uma opção possível, tá bom? O 1, vamos lá. Se for 1 aqui, ele vai ser por 2? Não, porque se for 1, ele não vai ser par. Então por 2 ele já falhou, nem vamos continuar. E a critério de exemplo do 1 aqui, a gente pode também levar em consideração para todos os algarismos ímpares, certo? Por quê? Se aqui eu tiver qualquer algarismo ímpar, ele já vai falhar na divisão por 2, ou seja, ele não vai ser divisível por 6 também. Então no caso do 3, ele vai falhar no 2, então ele não pode ser. No caso do 5, ele vai falhar no 2, então ele também não pode ser. Assim como o 7 vai falhar no 2 e o 9 vai falhar no 2. Legal, a gente eliminou bastante coisa aqui então. Todos os outros, o 2, o 4, o 6 e o 8, vai ser divisível por 2 porque vai resultar em um número par. A gente tem que só ver se ele é divisível por 3. Então vamos lá. Se for 2 aqui, a minha soma vai dar 18. 18 é divisível por 3? É. Como ele é par e é divisível por 3, o 2 é uma opção possível. O 4 aqui, 16 mais 4 vai dar 20. 20 não é divisível por 3, ou seja, não vai resultar um número inteiro e 0 como o resto. Logo, o 4 não pode ser. O 6, 16 mais 6, 22, também não vai ser divisível por 6, por 3, né, nesse caso. Então, o 6 também não pode ser. O 8, 16 mais 8 dá 24, dividido por 3 dá 8. Ou seja, ele é par, certo? Resulta num número par, o que nos diz que é divisível por 2. E também a soma dos algarismos, que deu 24 nesse caso, é divisível por 3. Então, como ele é divisível por 2 e por 3, ele também vai ser por 6. Logo, as nossas alternativas possíveis são 2 e 8, resultando aí na alternativa A, que é a resposta do exercício. O segundo exercício ele diz assim: considere o número 31, 31, 31A, onde A representa o algarismo das unidades. Se esse número é divisível por 4, então o valor máximo que A pode assumir é
Bom, esse exercício ele nos deu aqui 31, 31, 31A, formando um número, sendo que A é o algarismo das unidades. E ele diz que esse número aqui, grandão, ele é divisível por 4. E ele está perguntando qual que é o máximo algarismo que pode entrar no lugar do A aqui. Bom, se a gente lembrar da nossa aula de teoria, para um número ser divisível por 4, os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4 também. Então, bom, se eu pegar aqui o número 0, os dois últimos vai ser 10. 10 é divisível por 4, me dando um quociente inteiro e um resto zero? Não, ou seja, o zero não pode. Se eu pegar o 4, eu vou resultar em 14. 14 é divisível por 4? Não, então também não pode. Aqui, se eu pegar o 6, eu vou me resultar em 16. 16 é divisível por 4? Sim, ou seja, o 6 pode. E 8 eu vou resultar no número aqui 18. E 18 não é divisível por 4. Então, a única alternativa que nos é válida aí é a alternativa C, que é a resposta desse exercício, portanto.